Olá, turminha querida do meu coração. Vamos lá, turminha, para mais uma aulinha hoje, dia 15 de setembro. Vamos lá, 15 de setembro. A nossa aula de hoje, nossa aula de história já está aqui, ó. História 15/9, ok? Na aula passada de história, eu sempre gosto de ver o que nós estudamos na aula passada. Nós estudamos as diferentes escolas. Lembram que nós vimos que tem escola particular, escola pública, e nós também estudamos um pouco da história da nossa escola. Lembram? Quem deu o nome para o Trem da Alegria, o ano em que o Trem da Alegria foi inaugurado, que foi dia 22 de janeiro de 1996. Então, hoje nós vamos estudar as escolas de ontem, né? A escola passada e as escolas de hoje. A gente sabe que quando o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando, vão ficando diferentes. E não foi diferente com a educação. O tempo foi passando, as coisas foram se modernizando também na educação, as estruturas da escola, as formas de ensinar, os uniformes, tudo foi modificado. E você vai perceber isso agora através da sua aula de história que você vai ter agora. Então, vamos lá. Fique bem atento, certo? Preste bastante atenção. Pronto, olha só aqui. História, as escolas de ontem e hoje, né? 15/9. Vamos lá. Escute as escolas de ontem e de hoje. Assim como no mundo e nas famílias, muitas mudanças também ocorrem nas escolas. O modo como os nossos avós aprenderam na escola é bem diferente do modo como você aprende atualmente. Isso sem dúvida nenhuma. Quando os avós de vocês, né, estudavam, a educação era diferente de hoje. E as crianças sofriam, viu? As crianças que tinham coragem bem pequenininha sofriam antigamente. E muitas vezes não era nem porque as crianças tinham falta, eram indispostas, era porque as crianças traziam problemas que até então esses problemas não eram conhecidos, então as crianças eram taxadas de burras, de preguiçosas, disso, daquilo outro, às vezes chegavam muitas vezes a apanhar. Apanhava dos pais, apanhavam na escola, porque não aprendiam, né? Então, hoje em dia, isso não acontece mais, de jeito nenhum. Com o passar do tempo, as coisas foram se modificando, certo? E nós vamos ver agora. Olha só, as escolas antigamente eram assim, olha, as carteiras como eram, de madeira, ó, eram individuais, aqui era tipo um lugarzinho, uma gavetinha onde os alunos guardavam as coisas, né, os materiais. Olha só como eram as roupas das pessoas antigamente, né? Nessa sala de aula aqui, ninguém tem uniforme, todo mundo com roupas diferentes, né? Você vê que a estrutura da sala de aula é diferente, é toda de madeira, ó, piso de madeira, as paredes revestidas de madeira, né? Olha o jeito das janelas, olha, de vidro, né? Então, tudo aqui é diferente. Isso aqui é uma escola antiga, uma escola, né, bem antiga. Olha aqui também, ó, uma outra escola antiga, olha como era o uniforme das crianças, olha o tamanho dos laços que as crianças usavam na cabeça também, né? Olha o uniforme como era diferente, era tipo uma jardineirinha com a blusinha toda de tecido, né? Todo de tecido, as fardas, olha as carteiras como eram diferentes também. Tá vendo? Ó, a forma com que a professora se vestia também era diferente, tudo diferente, né? Isso aqui é uma escola antiga. Aqui, ó,
quando a professora está vendo aqui, isso aqui que a professora tem na mão, ó, que não dá para ver direito, é uma palmatória, é isso aqui, ó. Quando a professora ia perguntar, a professora dava aula e tudo, e ia perguntar os conteúdos do dia, né? Ia perguntar a tabuada, ia mandar fazer a leitura e tudo, e o aluno não sabia, olha, ele levava palmatórias na mão. Chegava em casa de mão dolorida, de mão vermelha, né? E isso fazia parte das escolas antigas, quando os alunos não aprendiam e tudo, eles levavam palmatória. Quando eram desobedientes, indisciplinados, ficavam conversando na hora da aula, atrapalhando a aula da professora, ou fazendo algum tipo de gracinha ou alguma coisa, levavam palmatória, iam de castigo. Isso acontece hoje em dia? Não, não acontece. Muitas vezes, como eu já falei para vocês, as crianças tinham problemas, né? Quando nasciam com dificuldade de aprendizado, não conseguiam aprender, e aquelas crianças eram taxadas como burras, levavam palmatória nas mãos, né? A professora ensinava, as crianças não aprendiam, aí levava aquelas palmatórias, as crianças eram culpadas? Não, de jeito nenhum. Muitas vezes também tinha pessoas que nem iam para a escola. Por quê? Porque tinha que ir trabalhar na agricultura, para poder ter dinheiro para comprar alimentos, né? Então, muitos não estudavam, e tinha aqueles que estudavam, que tinham dificuldade em aprender, acontecia isso aí, levava palmatória. Aqueles que eram danados, que batiam nos outros, que eram disciplinados dentro da sala de aula, levavam palmatória, que é isso aqui, ó, que é feito de madeira, certo? Ó, é uma colher, tipo uma colher, feita de madeira, onde o professor usava para, né, na mão da criança, colocava de castigo, de joelhos, no milho, no feijão, ou até mesmo só no chão, entendeu? Os castigos eram muito severos. E coitadas das crianças, muitas vezes, aliás, as crianças não aprendiam por conta das dificuldades que eles tinham de aprender, e muitas vezes iam para a escola com fome, né? Não tinham tempo de estudar porque trabalhavam na roça. Então, eram os fatores que levavam as crianças a não aprender eram muitos, né? Então, as crianças não tinham culpa, é diferente de hoje. Hoje, as crianças não têm, as crianças vão para a escola estudar, quem trabalha são os pais, é raro, mas tem crianças trabalhando, mas não, isso é contra a lei, criança não pode trabalhar, criança tem que estudar, criança tem que ir para a escola, certo? Olha só, aí, olha, quando a professora perguntava, né, fazia aquelas perguntas, está vendo aqui? A professora perguntando, o aluno não sabia, ó, aí ficava de pé, de castigo, de frente para o quadro, não podia olhar para trás, não podia falar com ninguém, não podia olhar para ninguém. Está vendo como os castigos eram severos? Ó, as carteiras, como era diferente, tinha carteira aqui, cabiam duas crianças, tinham carteiras individuais, né? Tá vendo como as coisas eram totalmente diferentes como hoje, as escolas, né? A gente observando essas imagens, a gente vê quanta diferença das escolas antigas para as escolas atuais. Agora, olha só, as escolas modernas, estão vendo aí? As crianças tudo uniformizada, ó, tudo com uniforme, ó. Isso aqui é uma escola municipal. As crianças todas, ó, com computador, com saquinho, elas acabaram de receber, ó, o material didático, tá vendo, ó? As carteiras como são diferentes, ó, tudo de plástico, parece com as nossas, olha. Ó, os uniformes, tá vendo? Todas as crianças iguaizinhas. Isso aqui é uma escola moderna, uma escola atual, diferente, diferente dessas escolas aqui. Olha só a diferença dessa escola antiga para essa escola agora atual. Uma diferença tremenda, né?
Olha só como as professoras de hoje em dia dão aula, fazem rodinhas, fazem brincadeiras, levam coisas diferentes para que a criança aprenda de forma mais lúdica, né? Através do brinquedo, brincando, e a criança vai brincando, vai se divertindo e vai aprendendo. Né? Isso faz com que a criança tenha aquele prazer de ir para a escola, que ele preste atenção. Então, o tempo foi passando, as coisas foram se modernizando. Olha como essa sala de aula é ampla. Olha como essa sala de aula tem coisas coloridas, né? Diferente das salas de aulas antigas. Então, voltando. Estão vendo, ó? Olha só como as crianças aprendem através de jogos, de brincadeiras, que a professora ensinando a adição para as crianças. Estão vendo aí como é diferente, material muito colorido, muito atrativo, né? Porque criança gosta de coisas coloridas, né? As coisas coloridas chamam a atenção das crianças. Olha os uniformes. Estão vendo aqui os uniformes atuais, olha como são diferentes, olha só que uniformes bonitos, né? Ó, parece com o do Trem da Alegria, esse aqui, ó. Azul marinho, branco e laranja. Olha só como eram diferentes daqueles uniformes antigos, que eram tudo de tecido, né? Aquelas roupas muito fechadas e tudo, né? Viram aí? Olha só os uniformes antigos, olha. Estão vendo? Olha os atuais. Olha os antigos. Tinham gravatas, as meias até lá, o joelho, às vezes a meia calça, né? Olha só quanta diferença, gente, quanta diferença. Estão vendo aí? Quanta diferença do uniforme antigo para o uniforme moderno. Estão vendo aí? Então, nós estamos vendo um pouco das escolas de ontem e das escolas de hoje, ou seja, das escolas de antigamente, né? Que aqui os uniformes de antigamente, ó, e os uniformes atuais, ok? Então, vocês puderam perceber como a educação evoluiu, como as coisas na escola evoluíram, né? Então, vamos para nossas atividades, página 98, 99 e 100. Já estou aqui com o meu livro aberto, já esperando por você aqui, para eu explicar a atividade. Bom, 98. Você vai observar essas duas imagens, ó. Observe as fotos de salas de aulas de antigamente e de hoje e converse com sua turma sobre as diferenças, né? Vocês viram aqui, aí você vai anotar abaixo as diferenças, o que você encontrou de diferente nessas duas salas de aula, você escreve aqui, com a ajuda de uma pessoa aí da sua casa. Marque com o X as fotos que representam escolas antigas. Você vai observar e vai ver quais são essas escolas aqui que representam escolas antigas e vai marcar um X. Página 99. Vai observar aqui, ó, também essas imagens, viu? E vai circular a foto da escola atual, da escola moderna, a escola atual. Você observe a escola atual, você marca, você circula. Aqui embaixo, onde tem as duas menininhas, você vai, observe o uniforme dos estudantes, faça um traço assim, ó. Faz um traço na menina que está com o uniforme antigo e circula a menina do uniforme atual, ok? Vamos para a página 100 agora. A vida escolar sempre faz parte das lembranças das pessoas, porque é uma fase importante da vida. Só um instante, gente.
A vida escolar sempre faz parte das lembranças das pessoas, porque é uma fase importante da vida. A escola de hoje tem muitos aspectos diferentes dos da escola antigamente. Converse com uma pessoa idosa, viu? Converse com uma pessoa idosa sobre alguns aspectos da escola antiga e preencha o quadro comparando as escolas em diferentes épocas, ó, a escola de antigamente e a escola de hoje. Você vai escrever nas comparações, ó, os uniformes da escola de antigamente, da escola de hoje, as brincadeiras no recreio, os instrumentos usados na secretaria para escrever os documentos, o quadro usado pela professora para escrever, as bancas escolares, né? Então, você vai ver que até a cor dos quadros, antigamente, não existia quadro branco, era quadro negro, o quadro era preto na parede. Não era assim, ó. Não era esses pincéis, era giz que usavam no quadro negro. Hoje em dia a gente tem esse quadro aqui, ó, que é de madeira, né? E a gente escreve com pincel, né? Escola atual usa isso aqui, mas antigamente era quadro negro e giz, certo? Então, você conversando com a pessoa idosa, aí ela vai dizer, e você vai escrevendo aqui, ó, como é da escola antiga, e você vai escrevendo o seu da escola atual, certo? Aí você vai ver as comparações como são grandes, tá bom? Então, vocês viram aí um pouco da história da escola antiga e de como as escolas estão hoje. Beijo, até as nossas próximas aulas. Fiquem com Deus. Tchau, amores!